Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde converso com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde. Esta será a última conversa que tenho consigo antes de um período de pausa deste programa Nós, a Europa. Na próxima semana ainda conversarei com o Dr. Marco Teles. Hoje elencamos alguns temas para abordar. O primeiro tem ainda a ver com a realização na passada semana da Cimeira Europeia, onde se esperava algumas medidas em torno da reforma da zona euro. Esperava-se que se chegasse a um acordo, digamos assim. A consensos, mas a consensos. Não, foi adiada esta discussão. A discussão de fundo, que é o orçamento conjunto e uma união bancária forte, foi adiada talvez para a próxima Cimeira em dezembro. Veremos, porque não houve força política europeia que permitisse a tomada de posições unânimes relativamente a esta matéria. Aliás, o nosso Ministro das Finanças, Presidente do Eurogrupo, já tinha pré-avisado que a nível do Eurogrupo não havia grandes consensos, portanto mandou logo uma missiva para o Conselho e, de facto, veio-se a concretizar que nas resoluções da Cimeira apenas há uma posição comum relativamente a esta matéria, que é o reforço do mecanismo de resgate, que é no fundo o que é a resolução bancária em caso de encerramento de uma entidade financeira. De resto, não se avançou nada. Nem orçamento, nem o tão falado Fundo Monetário Europeu, nem a garantia de depósitos, que é tão importante para os depositantes. Não. Relativamente a esta última matéria da garantia de depósitos, as conclusões da Cimeira apenas indicam que os líderes acordaram em trabalhar no sentido de iniciar as negociações políticas referentes ao Fundo de Garantia de Depósitos. Portanto, vai muito longe ainda de qualquer conclusão. Mas quando falamos em adiamento para quando? Para a próxima Cimeira? Para a próxima Cimeira, sim. Que não é tão breve, não é... Normalmente é no final das presidências. Foi no final desta presidência búlgara, agora no final da presidência austríaca, que se iniciou também agora, também à parte do verão, no mês de agosto não há grandes decisões, mas será mais para o fim do ano, a ver se nessa altura conseguimos mais avanços do que recuos, que não foi o caso desta Cimeira. Aliás, foi inconclusiva a muitos níveis e foi dominada pelo tema das migrações. E foi dominada também pelos credores. Dos credores países, Estados-membros, credores europeus, liderados pela Holanda, que conseguiram de facto aniquilar as propostas do eixo franco-alemão, que parecia que tinha tido alguns avanços de consensos, mas que não chegaram a se afirmar a nível do Conselho Europeu. Está enfraquecido esse eixo franco-alemão? Principalmente a parte francesa, porque a Alemanha está muito pressionada politicamente e foi isso que fez a chanceler Merkel recuar, digamos assim, em algumas posições quanto às decisões da Cimeira. As migrações, de facto, tornaram-se o ponto central da Cimeira. Acordaram alguns pontos, intensificaram esforços no sentido de controlar traficantes, identificando algumas zonas que até agora não eram zonas problemáticas, que é o caso do norte da África, mais perto de nós, é Marrocos, ali perto de Espanha. Intensificaram também as operações relativamente à Líbia, mas a Líbia é um problema, porque é um país e, portanto, não podem, desde que apoiem a Guarda Costeira, mas vão apoiar a Guarda Costeira, enfim, bocadinho, uma situação um pouco caótica que ali se vive, e essa cooperação a nível de trânsito no Mediterrâneo não tem surtido efeito. Nós temos visto que não. Eles também decidiram reforçar o apoio no Mediterrâneo Oriental, desbloqueando para já a segunda tranche financeira à Turquia, que teve eleições recentes e, portanto, mantém-se a posição que nós conhecemos. Esse desbloqueio é de 3 mil milhões de euros, mais 3 mil milhões de euros, que é importante, mas também não resolve de todo a situação naquela zona. No que se refere à recolocação e distribuição no interior da União Europeia, as conclusões referem que os chamados centros de acolhimento,
são voluntários. Portanto, não há obrigatoriedade nenhuma política comum nesta matéria. Portanto, países que queiram implementar podem fazê-lo, outros podem rejeitar esta solução. Sim, não foi uma decisão consensual, digamos. Sim, nem unânime, portanto não se aplica ao todo o espaço europeu. No fundo, é uma posição enfraquecida da Alemanha. Estava pressionada Angela Merkel pelo seu ministro do Interior, exatamente, que tinha dado o tal ultimato de 2 semanas, que se veio a concretizar, e que relativamente à entrada de refugiados na Baviera tomou uma posição muito firme e que por causa disso acordou na instalação já de um centro de migrantes na fronteira da Baviera com a Áustria. E é nitidamente o endurecimento da política interna de um Estado a sobrepor-se aos interesses europeus, não é? E logo a Alemanha, que é o país, enfim, mais financiador da União Europeia que nós. E que até agora tem acolhido mais migrantes e refugiados. Desde 2005, 1,5 milhão de refugiados. Enfim, uma posição muito criticada por alguns. E que agora, de certeza, que terá uma redução drástica nesta matéria. Outro tema tem a ver com a presidência austríaca do Conselho Europeu, que se iniciou a 1 de julho. Sim. Uma nova presidência pela Áustria. Pela Áustria, então. Segue-se um período de 2 presidências. É o último semestre de um trio. O trio é um conjunto de 3 países que, segundo o Tratado de Lisboa, define uma agenda de comum para 18 meses. Iniciou-se com a Estónia exatamente há um ano, seguiu-se a Bulgária e agora temos a Áustria. Nesse período de 18 meses, depois cada um dos Estados-membros define o seu programa e prepara detalhadamente os conteúdos programáticos para o seu período de presidência. Há um foco, uma vez mais, nas migrações. O tema desta presidência, a Europa que protege. É a Europa que protege. E a proteção começa logo nas migrações, na política de asilo, na proteção das fronteiras externas, na luta contra o terrorismo, no crime organizado, na segurança digital, e assim, enfim, isso já era uma política europeia já conhecida e comum a outros Estados, e depois só por fim na proteção dos valores europeus. Enfim, no fim da linha. No fim da linha. Enfim, tem muito a ver com o todo, mas um bocadinho focada numa grande preocupação deste Estado-membro que é a Áustria e que tem tido uma política de aproximação ao grupo de Visegrado, que são aqueles 4 países nossos conhecidos, a Polónia, a Hungria, a República Checa e a Eslováquia, que têm posições completamente definidas quanto às migrações e ao asilo político, que nós já conhecemos. Pela primeira vez é também um Estado-membro que preside o Conselho Europeu, em que o governo é composto quase por metade de ministros da extrema-direita, que é o partido coligado com o partido do primeiro-ministro, o Partido da Liberdade. Pode-se deduzir que quando se fala em Europa que protege os seus cidadãos, digamos, de outros que cheguem do exterior, do espaço da União Europeia. Será uma leitura um bocadinho direta, mas no fundo a interpretação que se dá em primeira linha é este tema genérico definido pela Áustria. Veremos o que é que acontece neste período. Entretanto, a Comissão inicia um processo de infração contra a Polónia, um desses países, desse tal eixo de que falou há pouco a doutora Ana Rita Barros, não é? Exatamente. Deu início ao processo de infração contra a Polónia, enviando uma carta de notificação sobre a legislação polaca referente ao Supremo Tribunal. Já é um assunto que já vem desde 2016, já tinha havido algumas recomendações nesta matéria. A Polónia continua firme na sua posição. Trata-se, segundo a Polónia, da obrigatoriedade da reforma dos 1/3 dos juízes, portanto, 1 em cada 3, que, por antecipação da idade da reforma, vêm-se obrigados a suspender funções. O que a Europa vê mais como uma posição política do que uma posição social de proteção aos juízes. E, portanto... É com o objetivo de substituí-los, digamos. E que a tomada de decisões seja de outra forma, não é? Sim. De maneira que estes processos normalmente têm início com um pedido de informação
da Comissão ao Estado-membro. O Estado-membro tem um período de 2 meses para responder. Caso a resposta não seja consentânea com os princípios do direito europeu, a Comissão pode enviar um pedido formal para o seu cumprimento. Se mesmo assim não ocorrer a resposta favorável, o que a Comissão faz é submeter a situação à apreciação do Tribunal de Justiça Europeu. E as sanções serão financeiras? Financeiras, de voto no Conselho, que também não chegou a ser aplicado. Enfim, são sanções de várias ordens, mas pelo menos vai uma instância de justiça. É um sinal também, claro. É um sinal que é este e a outros Estados-membros. À Polónia e a outros. Exatamente. Ainda a questão das migrações presente neste outro tema e que tem a ver com a concessão de ajudas tanto à Espanha como à Grécia. Portanto, esta semana já foram desbloqueados os valores e um apoio total de 45,6 milhões de euros concedido à Grécia, um país que já tem recebido esse tipo de ajudas, mas pela primeira vez a Espanha. E a Espanha porquê? Exatamente porque nós falámos há bocado que os migrantes, quando vêm a uma zona tampão definida, deslocam-se para outra. E tem havido muitas entradas em Ceuta, através de Ceuta e da cidade de Melilla, no norte da África, que pertencem ao Estado-membro, que é a Espanha. Desde que eles passem ali a barreiras, estão na Europa. Sim. Embora estejam em território do norte da África. E essa é a situação que a Europa quer proteger ali, concedendo à Espanha os tais 25,6 milhões, portanto mais do que à Grécia desta vez. À Grécia. A Grécia é especificamente para as ilhas, e a ilha de Lesbos é a que tem. Sim, é a que tem mais... Porque é muito mais perto do território asiático e, portanto, recebe mais refugiados. Portanto, é um sinal de que a Europa está preocupada com o Mediterrâneo Ocidental como um local de passagem de migração. Doutora Ana Rita Barros, vamos mudar de tema e vamos olhar uma nova regra de proteção a consumidores na reserva de férias. Exatamente. É uma diretiva que já era antiga, mas que foi atualizada, concedendo nova proteção a consumidores que reservam as férias, não só em pacotes com agências de viagem, como a situações individuais que muitas vezes não eram cobertas, quer sejam diretamente compradas a operadores, quer sejam reservadas por esses operadores a outros, que normalmente declinavam a responsabilidade dizendo que esse serviço tinha sido comprado a terceiros. E agora está coberto e também cobre as situações de serviços adquiridos por viajantes via web, portanto online, mesmo que sejam situações de um site que depois reencaminha para outro. Esta situação é importante. A proteção vai desde a insolvência de alguns operadores turísticos que acontece nesta altura e que deixa as pessoas sem qualquer proteção. Sim, nos aeroportos, muitas vezes. Nos locais dos hotéis, enfim, em vários sítios temos relatos recentes dessas matérias. Gente que pagou férias e estadia em hotel e que depois tem que custear a viagem de regresso. Portanto, cobre essa situação. Cobre a situação em caso de intempéries, portanto, maus tempo ou outras catástrofes, em que o operador ou o local de reserva tem que garantir pelo menos 3 dias de estadia e depois o retorno. E também cobre situações onde tenham surgido conflitos no local de destino ou então uma situação também muito comum, que é o aumento de preços na altura da aquisição superiores a 8%, estão cobertos relativamente ao valor inicialmente referido. Espera-se que esta medida, atualizando a tal diretiva das viagens organizadas, cubra neste início de férias cerca de 120 milhões de turistas europeus. O que também, digamos, prova a mobilidade nesta altura. Cada vez maior, cidadão europeu. Mas também o consumidor que tem que estar protegido nestas situações, tem que saber os seus direitos e depois fazer a respectiva reclamação. A terminar quase a nossa conversa, alguns dados estatísticos, nomeadamente sobre a variação do consumo per capita nos Estados-membros da União Europeia. São dados recentes, de 2017, em que indicam que o poder de compra de um cidadão europeu varia entre 55% e 130% da média europeia, média com base 100.
Os Estados com valores mais elevados são a Alemanha, a Áustria, encabeçados, logicamente, pelo Luxemburgo. Portugal está num nível de 83, ou seja, está 17% abaixo da média, mas cerca de 47 abaixo do Luxemburgo. Portanto, quer dizer que os luxemburgueses conseguem, com os seus rendimentos, adquirir mais 47% de bens. Têm um poder de compra superior ao nosso. Em 47%. 47%. É uma muito, distância. É muito. Temos que ser mais competitivos e mais produtivos para atingir esses níveis, porque, claro, têm uns salários muitíssimo mais elevados do que os nossos, como nós sabemos. Mas há quem esteja pior, digamos, em pior situação entre os Estados-membros da União Europeia. Normalmente, no extremo oposto, estão países como a Croácia, a Hungria e, por último, a Roménia. É o que tem um poder de compra mais baixo. Doutora Ana Rita Barros, para terminar, uma frase de um português, não é? Antigo comissário europeu, António Vitorino, que é agora o diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações e que fala foi recentemente foi eleito agora, há poucos dias. E que é extraído de uma conferência de imprensa e que diz que existe a urgente necessidade de cooperação multilateral para gerir os fluxos migratórios, garantir os direitos fundamentais dos migrantes e estabelecer de forma sustentável uma estreita ligação entre migrações e desenvolvimento. Um objetivo amplo a cumprir, sim, não é? Sem dúvida. São vozes que se vão erguendo nesse sentido, mas a verdade é que vivemos tempos difíceis. Bastante difíceis. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. Boas férias. Obrigada.